Fala, galerinha! Bom, esse vídeo aqui, ele é mais para tirar algumas dúvidas, tá? E eu vou construir ele junto com vocês. Por isso que, sempre quando eu tô gravando alguma coisa com o Word, né? Com o PowerPoint, é pra gente construir juntos, tá? Vamos falar sobre revisão bibliográfica. A primeira coisa que a gente precisa saber é que existem tipos diferentes, tá? Ah, como assim? Na real, eu sempre falo para vocês que existem formas de fazer pesquisa e de escrever pesquisa diferente. Então, é sempre importante para vocês abrirem a cabeça nesse sentido para vocês compreenderem como funciona, tá? No geral, eu tenho até uma aula sobre isso lá no módulo obrigatório do curso, mas eu vou trazer aqui falando só sobre revisão bibliográfica, tá bom? Gente, é importante também se entender que revisão bibliográfica, eu tenho certeza que alguém vai assistir esse vídeo aqui e, e vai estar com uma proposta, como eu falei, de uma pesquisa diferente. Tem nomes diferentes, tá? Ou seja, revisão bibliográfica também pode ser chamada de referencial teórico. Fundamentação teórica, marco teórico, revisão de literatura. Tudo isso, gente, quer dizer o quê? Quer dizer que você vai pesquisar artigos, dissertações, doutrinas, tudo que são textos acadêmicos já publicados e vai fazer uma revisão. Vai o quê? Falar sobre o que já foi escrito por eles, tá? Uma revisão de literatura. É basicamente isso. Só que o local que ele vai estar na sua pesquisa ou de acordo com a sua pesquisa, ele pode receber um nome diferente, tá? No geral, existe dois tipos principais aqui de textos, tá? Vou inserir aqui uma outra caixinha de texto, tá? Por quê? A forma 1 é a seguinte: você vai ter uma revisão bibliográfica em capítulos, tá? Ou seja, aqui todo o seu trabalho ele é uma revisão bibliográfica, tá? Só que em forma de capítulos. Aqui geralmente é usado para uma metodologia de pesquisa que a gente chama de narrativa. O que é isso? Que não tem um critério específico de seleção desses artigos e estudos que você vai utilizar para construir o texto, tá? E também é muito utilizado nas áreas humanas, tá? Enquanto o outro tipo que eu vou falar, ele é mais utilizado geralmente na área de saúde, da saúde, tá bom? Vamos aqui. Introdução, tá bom? Gente, aqui elementos textuais, tá? Não tô falando de elementos capa, resumo, coisa assim, não. Introdução. E aí você vai ter o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, depois conclusão. Isabela, como que eu vou saber quais são os capítulos, tá? Os capítulos vão estar de acordo com os objetivos específicos, tá? Então, cada capítulo vai responder um objetivo específico da sua pesquisa, tá bom? A outra maneira de fazer uma revisão bibliográfica é quando você faz introdução. Aí entra, gente, aqui
vou explicar para vocês. Vou fazer uma subdivisão dessa daqui, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó. Introdução, referencial teórico. Lembra que tem nomes diferentes, tá, gente? Referencial teórico, fundamentação teórica, marco teórico, revisão de literatura. Então, quando eu tô falando de referencial teórico, eu tô falando de tudo aquilo lá, tá? Também, tá bom? Aí, eu vou ter uma metodologia. Quer dizer que nesse outro tipo de trabalho não tem metodologia? Claro que tem, tá? Se vocês voltarem um pouco às aulas obrigatórias ou tudo mais, eu falo que dentro da introdução é onde a gente coloca essas informações da metodologia, tá? Nesse tipo de capítulo aqui, nesse tipo de organização. Esse aqui é só porque na próxima etapa, que são os resultados, ou pode ser resultados e discussões junto, tá? Ele vai ser o quê? Vai ser, você só vai poder utilizar na hora de escrever os resultados e discussões, os artigos que foram selecionados de acordo com a metodologia, tá? E aí, qual seria a diferença de uma revisão bibliográfica dos resultados e discussões para o referencial teórico, tá? O referencial teórico, argumentação teórica, etc., vai ser o que os autores já falaram sobre o seu tema. A mesma coisa daqui. Porque é isso, gente, é uma revisão bibliográfica, tá? Enquanto nos resultados e discussões vão ser apenas textos selecionados após a metodologia. E por que isso? Geralmente, eu até falei para vocês que é da área da saúde. Porque vai ter aqui critérios específicos. Geralmente, a gente chama essa organização aqui de uma revisão sistemática ou uma revisão integrativa da literatura, diferente dessa primeira, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar, vou preencher a forma. Diferente dessa primeira, que é uma revisão narrativa, que não tem muitos critérios específicos para a seleção desses artigos, enquanto aqui vai ter. Aqui, galera, o que acontece, que, como eu tô falando, né? Principalmente na área da saúde, a gente vai pesquisar estudos que sejam estudos de caso, estudos clínicos, ou seja, estudos práticos, tá? Que tenham entrevista, que tenham análise de pessoas, que tenham a ida num hospital, numa escola, tá? Diferente da revisão bibliográfica, do referencial teórico, que esse nome já deixa mais claro, né, que é teórico, tá? Apenas teorias. Enquanto nesse resultado de discussões vai ser o quê? Uma revisão de literatura, de estudos práticos, estudos clínicos já publicados, tá bom? Então, referencial teórico, aqui eu estou falando de teoria, o que os autores clássicos já falaram sobre o seu tema. E aí eu crio uma metodologia, tá? Para seleção de futuros trabalhos que abranjam o meu tema, certo? De forma mais específica, de forma que eu entenda eu entendo as implicações práticas, tá? Vou dar um exemplo, gente. Vou dar um exemplo da educação e um exemplo da área da saúde. Na educação, vamos dizer que você está compreendendo, assim, a importância
do lúdico na educação infantil, vamos dizer assim, tá? Aí no referencial teórico, você vai falar sobre os autores clássicos, tá? Nessa área eu consigo citar ali, consigo citar quem? Vygotsky, consigo citar Paulo Freire, né? E fala o que esses autores falam sobre o tema. E aí eu vou fazer uma metodologia, o quê? Voltada assim, Isabela, como que... perdão, gente. A metodologia eu vou fazer voltar o quê? Qual vai ser a forma que eu vou selecionar artigos que tenham estudos de caso, tá? E aí um dos critérios da metodologia, não vou me adentrar aqui sobre metodologia, você falar, eu vou selecionar estudos de caso que falem sobre lúdico, que seja ensino fundamental, que fale sobre professores, enfim, vou determinar. Aí os resultados vão ser o que eu encontrei, né? Eu encontrei 5 trabalhos nas bases de dados, né? Que foi realizado pesquisas com professores ou entrevista com professores sobre o que ele entende como lúdico, tá? Ou então foi encontrado 3 trabalhos que foi feito um trabalho de campo nas escolas e implementaram atividades lúdicas, tá? São resultados. Enquanto as discussões seria a relação entre esses estudos, tá? E aqui seria a conclusão, tá bom? Então, eu vou falar uma coisa para vocês também, que é o seguinte. Por que eu vou voltar para esse aqui, tá? O verdinho. Por que eu tô falando mais sobre esse? Esse que eu vou chamar de amarelinho. Porque ele é o mais complicadinho, tá? Por esse verdinho, esse tipo 1, ele ser livre, tá? Você pode escrever à vontade sobre o seu tema, de acordo com o seu objetivo, usando qualquer tipo de autor, qualquer tipo de dado, ele é mais tranquilo. Já esse aqui, como ele tem uma metodologia mais rigorosa, tá? Você precisa tomar um pouco mais de cuidado. Aí, vamos aqui trabalhar com tipo 2, subdivisão, tá? Isabela, por que você tá falando isso? Eu falei que eu ia dar um exemplo da área da saúde, né? Exemplo da área da saúde, gente. Vamos falar sobre o uso de... nossa, pensar num exemplo assim meio punk. Vou pensar de um de enfermagem, tá? A importância do enfermeiro no aleitamento materno, tá? Na manutenção do aleitamento materno. Aí, o referencial teórico, eu vou vir falando sobre o que é o aleitamento materno, qual a importância do aleitamento materno, quais são as características do leite e tudo mais, tá? O que é a atenção, o que é o papel, qual é o trabalho do enfermeiro, né? Essas coisas. Referencial teórico. Eu trouxe ali o que os autores já falaram sobre isso. Já na metodologia, eu vou estar descrevendo que eu vou procurar artigos, trabalhos que falem sobre, que tenham sido, como eu falei, estudos de caso, que tenha feito entrevistas, que tenha feito alguma análise, ou com a mãe, ou com os próprios profissionais de enfermagem, sobre o que eles enxergam, né? Sobre a importância da amamentação e qual o papel do enfermeiro nesse contexto. Então, eu estipulo aqui na minha metodologia que nos resultados
vão ser apenas artigos que ou tem trabalho de campo, ou tem entrevista, ou tem questionário, qualquer estudo, né, aplicado, tá? Então, por exemplo, eu poderia usar aqui uma outra revisão de literatura? Não. Poderia usar aqui um estudo teórico de um cara antigo que fala sobre isso? Não, tá? Apenas estudos aplicados. Eu chamo de estudos aplicados porque existem vários tipos, tá? Meta-análise, survey, estudo de caso, estudo clínico. Então, existem vários tipos. E quando eu falo estudo aplicado, eu quero dizer o quê? Estudo que foi lá e botou a mão na massa, sabe? Que não ficou só na revisão bibliográfica, tá? Aí eu quero salientar, gente, que existe o tipo que tá igual o outro, vou até copiar e colar aqui, que é exatamente assim, tá? E tem o referencial teórico, que tem a metodologia, que é assim, amarelinho, né? Aí eu vou botar até duas cores diferentes de amarelinho. Preenchimento. Vou botar um amarelinho mais claro. Sei lá, meio verde isso, né? Mas enfim. E vou inserir aqui o outro tipo, que a diferença qual é? Que não tem esse referencial teórico. Só tem a metodologia. Aí você me pergunta, Isabela, como que eu vou saber disso? Pelo amor de Deus. Gente, isso é de acordo com a faculdade de vocês, tá? Isso é de acordo com o que o professor de vocês pedem. Não é o que eu tô pedindo para vocês fazerem, tá? Que pode ser que ele fale para você assim, Isabela, fulana, aluno, você pode usar qualquer tipo de trabalho aqui nos seus resultados e discussões. Revisão bibliográfica, estudo clínico, prático, qualquer tipo, qualquer um, tá? O que é diferente desse outro aqui. Que eu falei para vocês o quê? Que não, né? Você tem que usar apenas estudos práticos, tá? Estudos clínicos. Então, enquanto nesse primeiro tipo aqui, você tem que, vou repetir, né, sendo ser repetitiva, utilizar teóricos aqui e aqui embaixo, você utilizar apenas estudos práticos, tá? Aqui, não. Você pode utilizar qualquer tipo, beleza? Qualquer tipo de pesquisas. Inclusive, você pode fazer esses resultados de discussões capítulos, subtópicos, tá? Então, você vai pegar um seu tema e vai fazer subtópicos. É como se fosse o primeiro, né? O verdão. Só que eles pedem nessa organização. Isabela, qual é a diferença desse tipo para esse tipo? Apenas esse verdão. Apenas a organização, tá? O mais diferente vai ser o amarelão, tá bom? O mais diferente. Vou botar amarelo mesmo para vocês saberem que é só o amarelo. É o mais diferentão, tá? De todos. Esses aqui eles são parecidos, o verde e o azulzinho. Vou botar junto aqui. Também vou disponibilizar também lá no curso para vocês. Né? Então, são 3 tipos principais aí de revisão de literatura, gente. Vocês conseguem perceber aqui a diferença? Que é mais um conceito de organização, né? Aqui em capítulos, aqui assim, e aqui sem o referencial teórico, tá? Aí você fala, Isabela, o que é resultado? O que é discussão? Aí vai ter as aulas específicas sobre isso, tá? Aí vamos voltar aqui no capítulo, nesse verdão, tá, gente?
Quando a gente faz a introdução, tá? Eu gosto, na verdade, de já começar com a estrutura base, que é você botar o objetivo, você botar a justificativa, já pensar a metodologia, tá? Você às vezes não precisa nem ter já tudo estruturado da metodologia, mas você já saber esquematizar o que você pretende escrever. Por exemplo, eu vou procurar livros da minha faculdade, eu vou procurar só artigos online, eu vou fazer uma entrevista. Aqui está falando sobre revisão bibliográfica, né? Então, só bases de literatura. Aí você vai ter uma ideia de o que você vai estar procurando, tá? Claro que depois você pode ir o quê? Aprimorando esse conhecimento, tá bom? E aí, quando você faz objetivos, né, você vai construir capítulos. Também é muito utilizado, gente, esse modelo aqui no direito, tá? E aí você vai pensar assim, cara, igual eu dei o exemplo do lúdico, né? Lúdico. Então, esses capítulos aqui, eles que podem ser teóricos, né? Eles podem estar nesse referencial teórico do amarelo, certo? Que podem estar nos subtópicos desse tipo aqui, tá? É meio doideira como que a organização muda tudo, né? Porque quando eu falo dessa divisão em capítulos, eu posso botar o primeiro capítulo para falar sobre o que é o lúdico, um conceito, tá? Posso botar o segundo capítulo para falar sobre deixa eu pensar alguma coisa voltada para o lúdico, né? A importância do lúdico na alfabetização, por exemplo. E no capítulo 3, botar apenas estudos de caso. Que, vamos ver se vocês lembram aí. Qual desses outros tipos aqui eu falo sobre estudos de caso? O amarelo, né? Que fica aqui no resultado de discussões. Então, eu consigo fazer que o número 3 seja resultado de discussões também. Eu vou trazer só o quê? Estudos práticos, tá bom? Então, é um tipo de organização do seu texto. Pessoal do direito, né? Eu posso, aqui no primeiro, por exemplo, eu vou falar sobre, deixa eu pensar, sobre estrupo, tá? A lei, não, vou botar estelionato sentimental, vamos dizer isso. Aí, no primeiro capítulo, eu explico o que é um estelionato sentimental. No segundo capítulo, eu posso trazer falando sobre a lei, as leis, né? Que abrangem isso. E no terceiro, eu não tenho estudo de caso, mas eu vou ter o que no direito? Jurisprudência, tá? Então, eu consigo trazer aqui o estudo aplicado, tá bom? Então, vocês veem que um é parecido com o outro, só muda realmente a organização do seu trabalho, tá bom? Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Então, referencial teórico é uma revisão bibliográfica, é uma revisão de literatura, é uma fundamentação teórica totalmente conceitual, tá, gente? O mesmo conceito, vou ver se eu mudo de cor, ele vai estar nesses pontos aqui, tá? Subtópicos. Vou botar aqui. Conceitual. Enquanto os resultados de discussões desse tipo aqui, que podem ser, que são estudos aplicados, tá? Ele vai estar onde? No capítulo 3 e algum dos subtópicos. Porque lembra que esses subtópicos são como capítulos, tá? E o referencial teórico, ele também pode estar em subtópicos, tá bom? Então, você pode subdividir. Então, seria essa organização aqui, decora isso aí, para vocês entenderem melhor. Beleza?